lembro que teremos uma pauta de trabalho no judiciário brasileiro e no sistema de justiça, de um modo geral, bastante intensa neste ano. O presidente Barroso vai dar sequência ao julgamento sobre as novas tecnologias e a sua relação com o mundo do direito, uma vez que nenhum engenho humano é imune à incidência de regras. E independentemente do fato de empresas serem de grande porte e de seus proprietários terem contas bancárias de bilhões ou trilhões de reais, não há dúvida que eles são submetidos à mesma Constituição e às mesmas leis brasileiras. E por isso é importante que todo o judiciário brasileiro cuide dessa matéria. As tecnologias são fundamentais para que possamos viver melhor, desde que elas não sejam abusivas, desde que elas não sirvam para a consumação de práticas ilícitas. Me refiro desde o ataque às instituições constitucionais, mas também às violações a direitos humanos. Todos os preconceitos, todas as violências que se verificam no mundo da internet ganham materialidade nas relações humanas. E por isso o direito não pode se ausentar em relação a esse tema que marca uma esquina decisiva na história da humanidade. A nova fase da revolução científico-tecnológica. Isso se dá no Supremo, mas em cada comarca do nosso estado, do nosso país. Uma vez que são exatamente nesses juízos que tramitam as ações por danos materiais, morais, os pedidos de direito de resposta, no que se refere aos bullings diversos de índole digital, e essa é a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça têm este tema como primacial. Isso se refere, inclusive, à autolimitação do Poder Judiciário no que se refere ao uso das ferramentas de inteligência artificial, que são de altíssima importância quando nos auxiliam, mas não servem quando visam substituir o juízo insubstituível da equidade que reside no coração humano. E isso demanda que nós tenhamos uma vigilância permanente, presidente Frois, por conta da quase inevitável lei do menor esforço. Em breve, nós teremos ferramentas aptas a escrever votos como se fossem nós mesmos votando. A minha assessoria, liderada pelas doutoras Larissa Abdala e Rafaela Vidigal, fez inclusive esse teste. Submeteu um modelo, presidente Iracema, prefeito Braide, e disse: o ministro Flávio Dino assinaria esse modelo? E a ferramenta disse: esse não. E fundamentou por que eu não assinaria aquela ferramenta. E isto tudo é muito instigante, por um lado, mas muito ameaçador e perigoso pelo outro. Nós temos a temática ambiental. Hoje, as manchetes dos sites, senhora primeira-dama, doutora Edmê, que ali está, primeira-dama do Tribunal de Justiça, falam do crescimento das queimadas florestais no nosso país. Um território equivalente ao da Itália. Vale dizer, um território equivalente ao do Maranhão. Somente no bioma Amazônia, 18 milhões de hectares. E isto se deu nacionalmente. Nós vemos ventos no mundo que parecem querer afastar a primacialidade dessa agenda. Mas sem ela, nós todos chegaremos ao reino, não há dúvida, no momento certo, há algumas décadas. Porém, não teremos a mesma certeza em relação aos nossos descendentes. Uma vez que chegamos, às vezes, a pontos de não retorno, no que se refere à subsistência da vida humana sobre a Terra.
E este é um tema do Poder Judiciário. Ontem decidi sobre o assunto, hoje decidirei até meio-dia, porque os tribunais de justiça dos 10 estados, inclusive o Maranhão, que compõem a Amazônia Legal e o Pantanal, os tribunais regionais federais que abrangem essas regiões, no caso, primeira e terceira região, assim como os aparatos policiais, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, tem um papel decisivo para garantir a dimensão preventiva e repressiva da ordem jurídica, uma vez que nós sabemos que sem o cumprimento do artigo 225 da Constituição, não teremos a consecução plena de direitos para toda a população brasileira. E essa é a contribuição que o Brasil pode dar ao mundo nesse momento tão desafiador. E, finalmente, aponto como algo que tem preocupado o presidente Barroso, e ontem mesmo falávamos sobre isso por telefone, diz respeito à pauta da garantia da boa e honesta aplicação do dinheiro público, cada vez mais escasso. E por isso a corrupção é cada vez mais um crime mais hediondo. Nós estamos vendo as dificuldades fiscais no país e no mundo. E no momento em que R$1 pertencente à sua excelência, o povo, não é aplicado em proveito do interesse público e se transforma em inexplicáveis fortunas privadas, é claro que este é um assunto prioritário para o sistema de justiça. Nós sabemos que a assimetria entre necessidades e meios não vem de hoje, mas não há dúvida que nenhuma de nós quer pagar mais impostos. Não conheço ninguém que acorde de manhã e diga: eu estou louco para pagar um imposto. Por isso, inclusive, que o nome é este, imposto. Ora, se ninguém mais quer ampliar a sua colaboração com o financiamento do Estado brasileiro, e ao mesmo tempo reconhecemos nós que as carências são gigantescas, só há uma saída: assegurar a melhor e mais eficiente e mais proba aplicação do dinheiro público. Muitos de nós caminham, com a graça de Deus, para a terceira idade, ou nela já estão, embora neguem, usando inclusive os recursos da tecnologia. Mas, quando nós chegamos neste patamar civilizacional, nós estamos dizendo que o custo com a saúde pública e privada no Brasil vai aumentar. O que significa dizer que as demandas de financiamento em cima do SUS, mas também dos planos de saúde, vão se ampliar. Porque assim como ninguém acorda desejando pagar imposto, todos nós, por mais fé que tenhamos, como eu tenho, não desejamos antecipar o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, como queremos viver 80 anos, 85 anos, se possível sem aposentadoria compulsória, diriam alguns, nós temos que, de modo congruente, garantir o aporte crescente de recursos nessa política pública, à guisa de exemplo. De modo, senhoras e senhores, que faço essa resenha em relação à pauta do Supremo de 2025, para pedir a ajuda de todos e todas que aqui se encontram. Os poderes políticos, por sua natureza, buscam serem simpáticos. Claro, a eletividade e a representatividade democrática exige isso. Mas o sistema de justiça, às vezes, tem que buscar o local em que o pensamento majoritário da sociedade não está. Ser
às vezes antipático e incompreendido, faz parte do nosso ofício. E por isso temos que ter mais solidariedade entre nós. Uma vez que os ministros e a ministra Carmen do Supremo Tribunal Federal não darão conta de resolver todos os problemas da humanidade do Brasil. Não há essa pretensão. Por outro lado, ninguém, falo por mim, mas por todos os meus colegas, vai se esconder dos problemas. Porque alguém não vai gostar de determinada decisão judicial acerca, por exemplo, do uso de emendas parlamentares ou do orçamento público, ou incêndios florestais, ou controle jurídico, não finalístico do conteúdo, mas controle jurídico das Big Techs. Isto não é autoritarismo, isso é responsabilidade cívica, isso é patriotismo, isso é cumprir a sua função, mesmo que eventualmente alguns não gostem.